Conta Pra Mari dessa semana vai falar sobre a importância dos patrimônios históricos, especificamente sobre a Praça Capitão Ricardo Kirk. Há 5 anos no mercado, a Pati Massas é uma empresa especializada em doces e salgados para festas e eventos, com opção de delivery ou retirada no local. As produções são feitas com alta qualidade, afeto e carinho, que certamente vão deixar suas datas ainda mais especiais e saborosas. Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Patrimônio das Cidades Irmãs, os empreendimentos fazem parte da cultura da comunidade. Na Casa Petri, você encontra os melhores tecidos e as linhas mais modernas de cama, mesa e banho. No Cine Ópera, espetáculos de grande repercussão nacional já fizeram e ainda farão histórias. E é claro, sempre há palco para aquela apresentação especial nos talentos locais. No hotel, tem um bom descanso, com conforto e uma estrutura funcional. Just Story oferece a linha Lixo Zero, roupas femininas e masculinas produzidas em algodão orgânico, certificado e em fibras naturais, e produtos que vão ao encontro da ética sustentável. Além de cuidar de você, a loja cuida do planeta. Visite e respire a diferença. O coletivo Templo de Ser oferece arte e cultura aliadas às práticas terapêuticas, espirituais e de bem-estar. São atendimentos terapêuticos e psicológicos, práticas de yoga e meditação, danças ciganas e circulares, giro sufi, tudo isso orientado com profissionais de muita capacidade e dedicação. O espaço oferece também encontros e promove workshops e ações abertas à comunidade. Visite e sinta-se muito bem. Quando você passa pela praça, você sabe que avião é esse? Ou quando você caminha por aqui, sabe de quem é esse monumento? Ou quem foi João Kirk? Pois é, foi justamente entender como anda o entrosamento das pessoas com os monumentos e espaços públicos das Cidades Irmãs que se propôs o Marcos, estudante de História da Unespar. Ele também trata sobre a importância destes locais para a vida cotidiana da comunidade. Por que você escolheu, Marcos, esse tema? O que te chamou a atenção nesse sentido? Bom, o que me chamou a atenção na questão dos monumentos é porque a gente percebe que as pessoas podem ter diferentes relações com os monumentos e diferentes apreensões do passado a partir dos monumentos. Então, a gente queria entender um pouco como é que as pessoas se relacionam com esses monumentos e o que elas conseguem aprender e, de certa forma, o que os monumentos representam no cotidiano das pessoas. Afinal, a gente sabe que uma praça está aqui para uso público, então as pessoas passam, as pessoas se utilizam dela e essa utilização ela geralmente se dá de alguma forma. Então nós queremos entender de que forma que essa utilização da praça se dá e como que ela poderia eventualmente despertar uma memória e uma apreensão do passado para essas pessoas que frequentam. Marcos escolheu a Praça Capitão João Ricardo Kirk como objeto de estudo. Ela fica bem próxima do batalhão em Portunhão e foi inaugurada em setembro de 2015. Algumas características bem particulares deste espaço fizeram com que o acadêmico tivesse um olhar mais cuidadoso para ela. A gente está aqui na Praça do Aviador,
que tem um avião, óbvio, que representa aí um pouquinho da história do contestado, e um monumento, um busto do Capitão Kirk. Essa praça tem outras características também. Essa praça está aqui em Porto União, próximo ao batalhão, ao 5º Batalhão, e outras características que a gente vinha conversando nos bastidores. Ela não é exatamente aquilo que a gente conhece de praça. Não foi construída pela prefeitura, embora teve o seu apoio, nem por outra entidade, mas foi idealizada, executada por pessoas que gostam da história, por historiadores também, seus colegas aí de profissão. Isso também chamou a atenção pela escolha dessa praça para trabalhar, Marcos? Sem dúvida. Esse fato ele chamou a atenção e foi fundamental para a escolha desta praça. Porque esse estudo que nós estamos fazendo acerca dos monumentos poderia ser feito com outros monumentos. Então, esta questão foi fundamental para escolher esse monumento, né, em homenagem ao Capitão Kirk. Deixa eu só contar rapidinho, né, Maristo, por quê? Porque geralmente uma praça, um monumento, né, num espaço público, ele é erguido, ele é construído pelo poder público, pela prefeitura, pelo governo, né? E a gente sabe, todo monumento ele traz consigo uma carga de história, ele conta alguma história, ele quer se referir a algum evento. E esse monumento, né, é uma coisa bastante inédita, na região bem inovadora, ele não foi pensado pelo poder público. Então, entusiastas da aviação, né, e também professores, né, tiveram essa ideia. O professor Marcelo Boldori da UNC, o professor Aloysio Vichuk, aqui na época da UNC também, né, e eles tiveram essa ideia de homenagear o Kirk com uma réplica de avião. E isso é muito interessante, porque a ideia da construção da praça saiu, portanto, de bases, né, sociais, e não ela foi imposta por uma base política, por um governo, pela prefeitura. E isso é que chama muito a atenção, no sentido de como as pessoas podem, então, participar também da construção de monumentos e, através deles, contar uma história que elas acreditam que seja a história de um evento, enfim, ou de alguma região. O professor Michel Kobelinski é o orientador do Marcos. Ele defende que trabalhar com a história de forma integrada com a comunidade traz grandes resultados. Para o Conta Pra Mar, ele contou outros exemplos de interação. As exposições realizadas pela Unespar, por exemplo, que levam esse conhecimento para quem quase não tem tanta oportunidade ou informação, resultaram em grandes experiências. As exposições elas trazem um ar de inovação, elas são temporárias, então esse é o problema de ser temporário. E essas exposições Pop-Up Museums, elas são exposições muito rápidas, e elas são desenvolvidas com as pessoas, junto com as pessoas. Quer dizer, não é a academia que traz a proposta é construída coletivamente. Então, quando os alunos da escola pública, por exemplo, nós trabalhamos, o Marcos trabalhou com os alunos e trouxe os alunos, fez uma visita técnica ao monumento, foi ao museu, a gente pode ver que a ideia de curadoria, ela pode ser pública, ela pode ser compartilhada, porque é essa a ideia que nós temos, principalmente quando falamos de história pública, né? É compartilhar conhecimentos e compartilhar saberes que estão ali além da academia e que, de repente, com aquela autoridade que se tem, não se consegue, né, fazer com que o público e as pessoas gostem de histórias, interajam com a história e que elas percebam o seu principal papel, né, em pensar o passado, em refletir o passado, em discutir o passado e não só receber informações. Então, é esse compartilhar, né, são essas relações coletivas que são muito significativas e são importantes. Então a gente precisa saber como é que o público pensa o passado, como é que ele pensa os patrimônios, como é que ele se relaciona com os patrimônios. Da pesquisa do Marcos nasceram algumas ideias e sugestões dadas pela própria comunidade. A ideia é colocar tudo isso em prática, colocando na praça e nos locais históricos encenações, peças, contações, tudo para unir o passado e o presente. Professores vindo na praça, estudiosos vindo falar sobre,
né, o contestado, sobre a aviação do contestado e tudo mais. Trazer músicas relativas ao contestado, porque a gente pode aprender com a música, a gente sabe muito bem disso, né? Pinturas, você sabe muito bem que a gente tem pinturas sobre o contestado, são representações, né? São outras formas de discursos sobre o passado. Sim. O monumento, aprende, assim? o monumento ao Capitão Kirk, o busto, é uma linguagem, é um discurso que está ali a céu aberto. A história pública no Brasil é recente. E afinal, qual é a conclusão do trabalho do acadêmico? Estamos lapidando os resultados finais da pesquisa, então eu não vou poder hoje ainda te passar Nem dar um spoiler. uma conclusão efetiva. Não, um spoiler até é possível, né? No sentido de que as pessoas, pelo que eu tenho percebido, elas possuem mais interação com a praça do que eu imaginava, né? Quando a gente começou essa pesquisa, eu imaginava que muita gente passava aqui e não tinha interação alguma com a praça. Eu percebi que não. Eu percebi que efetivamente esse é um monumento que chama atenção aqui e muitas vezes, por mais que a pessoa não compreenda, ela tem uma interação. Ela fala, Praça do Avião, o avião lá na frente do batalhão. Então, cabe a nós agora fazer com que as pessoas também, né? Ou a gente pode colaborar com que elas, através desse monumento, desse avião, elas consigam entender um pouco mais do passado da nossa região aqui, né? Então é esse um dos caminhos. Então, na próxima vez que você for a uma praça ou algum monumento, tente conhecer um pouquinho mais sobre aquele local, sobre aquela história. Eu garanto que você vai se surpreender.